A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesse momento. É uma honra muito grande estar ladeado aqui do pastor Carlos Eduardo Garcia Genésio, pastor na Igreja do Nazareno em Itatiba, São Paulo. Temos uma ligação de parentesco, né? Somos concunhados, as nossas esposas são irmãs e tem sido uma alegria muito grande poder compartilhar e estar com ele alguns dias de férias e ao mesmo tempo andando, fazendo algumas coisas em conjunto. E muita alegria eu te recebo aqui nesse programa Momento de Santidade. Seja muito bem-vindo. Prazer, pastor. Uma alegria estar aqui com você, com os queridos que estão nos vendo. É uma satisfação muito grande poder ter esse tempo aqui para a gente bater um papo abençoado, né? Sim. Esperando que a palavra seja eficaz sobre quem está nos vendo aqui. Verdade. Também. Bate papo, tá? Guarde essa palavra porque a gente vinha conversando no carro o que é que nós iríamos estar fazendo aqui. Vai ser realmente um bate-papo, vai ser uma troca de ideias, de palavras, visando um tema comum. Eu quero partir de um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando o Senhor Jesus ele chega aos seus discípulos e pergunta: o que o povo fala sobre mim? O que as pessoas dizem que eu sou? Então uns falam que, olha, alguns dizem que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus afunila a pergunta e pergunta aos seus discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, sempre Pedro, ele pula à frente e diz: tu és o Cristo, tu és o Senhor Jesus, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Capítulo 16, do verso 16. E Jesus então diz: olha, não é uma revelação carnal, não é uma revelação terrena, mas é uma revelação dos céus. E então Jesus diz para ele: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando dele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro seria apenas um pedregulho, líder da igreja, né, alguém que o Senhor Jesus usaria de maneira tremenda, mas a igreja é edificada sobre o sólido fundamento que é o próprio Senhor Jesus. E tem sido um prazer nós como pastores, né, pastorear a igreja que não é nossa, pastorear a igreja que é de Cristo, a igreja que é de Jesus, uma igreja que não é feita de paus e pedras, mas é uma igreja feita de pedras vivas, né? Então nós temos a responsabilidade de edificar a casa, de edificar a igreja. E tem sido um desafio para nós, né? Vivemos um tempo complicado, o tempo da pandemia, e me parece, pastor Eduardo, que essa pandemia ela mexeu um pouquinho com a questão estrutural da igreja local. Eu tenho essa leitura, tenho feito essa leitura, algumas coisas que chegaram para ficar, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, só lembrando e informando os nossos queridos que o pastor Eduardo ele faz parte de um grupo vinculado à Igreja do Nazareno, que é mais ou menos o nome a mesma igreja, um novo jeito, não é? Isso, perfeito. Pode falar um pouquinho sobre isso, talvez seria interessante. Claro. A gente às vezes tem notado, né, que a igreja carrega dentro de si, desde sempre, uma excelente mensagem. Sem dúvida. Uma excelente mensagem. A mensagem cristocêntrica, bíblica, ela é poderosa. O texto que o pastor Marcos acabou de ler é um exemplo muito clássico disso, não é? A visão que os discípulos têm e a visão, na verdade, que o povo tinha sobre Jesus era de alguém diferente. Realmente ele era diferente. Mas entre a mensagem e a linguagem, então, esse é o ponto que a gente precisa repensar. Exato. A pandemia trouxe-nos a clareza de que nós temos uma boa mensagem, mas nós precisamos rever um pouquinho a nossa linguagem. E isso é o grande desafio da igreja hoje. Trazer esta mensagem correta, bíblica, mas numa linguagem onde as pessoas entendam e onde elas compreendam qual é o papel delas e da igreja nesse cenário e no reino de Deus. Na tua visão, na forma como vocês têm trabalhado
essa temática. Então, para você, essa questão da linguagem, essa releitura, né, que nós pastores temos do púlpito, vamos dizer assim, ou mesmo do trabalho cotidiano, isso é o base. Claro, claro, sem dúvida nenhuma. Não adianta, pastor, termos uma capacidade de entender algo das Escrituras e não conseguirmos colocar isso no coração das pessoas. Por exemplo, em alguns momentos, a gente precisa tornar isso como Jesus tornou, acessível às pessoas. Usando aquilo que a gente tem. Por várias vezes Jesus usou elementos da agricultura, Jesus usou elementos do cotidiano, Sim. exemplos da vida coloquial. As parábolas, né? Ele Sem usava dúvida. os elementos que todo mundo conhecia para tornar claro uma mensagem que talvez estivesse um pouco mais escondida. Né? Sem dúvida. E a igreja precisa entrar nisso. Nós não podemos mais nos fechar apenas para dar uma palavra aos que já estão dentro. Isso é sintomático. Eu achei interessante isso aqui, porque às vezes nós, vamos dizer assim, nós temos uma linguagem igrejesca, né? Sem dúvida. É aquela linguagem que somente o cristão, o crente, o frequentador da igreja conhece. Sem dúvida. Né? Olha que coisa interessante para quem está nos vendo agora. Eu vou dar esse exemplo, você vai pegar isso rapidinho. Não tem coisa pior do que você chegar numa roda e querer fazer parte daquele ambiente, mas você não entende o que está sendo falado. Sim. E as pessoas se sentem, às vezes, excluídas. Não é pela mensagem pregada, mas pelo jeito. a linguagem que é transmitida. Então isso, para nós hoje, por exemplo, né, vamos pegar aqui no nosso ambiente, o terno e a gravata já se tornou algo que nós deixamos. Sim. Por quê? Porque ele nos diferenciava das pessoas. Então imagine você a figura de um pastor numa igreja, já num lugar, numa plataforma um pouquinho mais elevada, não porque ele é elevado, mas porque ele tem uma visibilidade, mas aí num lugar diferenciado, com uma roupa diferenciada, numa linguagem diferenciada. As pessoas não vão chegar. Sim. Então essa capacidade de tornar a mensagem uma linguagem fácil é o que a gente precisa entender. Sim. Não só falada, mas nas nossas atitudes como igreja. Sim, quer dizer, o não uso da, entre aspas, a roupa sagrada, né? Sim, claro. Não é uma falta de respeito, mas é justamente o contrário, né? Claro. É você chegar mais perto do rebanho, mais perto da igreja, né? Então não é só a linguagem, mas é a parte visual, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. E o desrespeito também se faz quando a gente convida alguém para ir ou na nossa casa ou em qualquer lugar e ele não se sente incluído. Né? Isso também é um desrespeito, porque ele também fica num ambiente onde ele escuta algo que ele não conhece, não faz parte do linguajar dele. Ele não é o mundo dele, né? Sem dúvida. Então o desafio para nós hoje como igreja é, em primeiro lugar, é essa mudança de linguagem, das características daquilo que se prega, daquilo que se fala. Não a mensagem. A mensagem a gente não muda, claro. A gente não negocia. Sabe por que eu falo isso? Porque algumas pessoas dizem assim, não, vocês estão mudando demais a igreja, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E não é verdade, não é isso que a gente procura fazer, não é? Outra coisa, há uma grande diferença e as pessoas precisam entender isso. Não é uma questão de trazer o sistema, sim, mas é a questão de trazer as pessoas. Sim, exato. O nosso foco é gente. Pronto, então, independente de onde elas estejam e quem sejam, o nosso objetivo é que todos conheçam o Evangelho. Sim, exatamente. Conheçam a pessoa de Cristo Jesus. E quanto mais fácil a gente tornar isso, né, mais eficaz será a nossa inserção, o nosso trabalho, né, missionário, nosso trabalho pastoral, né? Sem dúvida. O pastor Carlos Eduardo, ele é pastor da igreja Nazarena Itatiba, como eu falei, e a igreja dele é uma igreja muito linda, uma igreja maravilhosa, uma igreja muito moderna, né? Tem, vamos dizer assim, o uso da tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse desafio de você usar essa tecnologia em favor do reino, né? Poderia falar um pouquinho, talvez, sobre isso, né? Pastor Marcos, eu acredito que quem está nos assistindo também vai concordar comigo. A pandemia despertou em nós algumas coisas interessantes. Por exemplo, entender que hoje um aparelho como esse aqui, ele é muito mais eficaz do que só a utilidade que a gente pelo menos saiba. Sim, exato. A pandemia, por exemplo, ela pegou uma igreja, um estabelecimento comercial e tirou do âmbito local e transportou para o âmbito mundial. Sim.
Hoje há pessoas ao redor do mundo, através da internet, Sim. através do YouTube, Sim. das lives pelo celular, Instagram, que conhecem uma localidade que nunca pisaram. Exatamente. Então, quando a gente entende que a tecnologia ela coopera para isso, Sim. não adianta olharmos e dizer, mas isso aqui não cabe. Não, o que não cabe é a má utilização. Bem colocado. Isso é que não cabe. Isso. Mas a boa utilização, ela tem espaço em qualquer Temos que usar segmento. todos esses recursos Claro. para que o evangelho possa chegar com maior facilidade, né? Sem dúvida. E tenha um maior alcance também. Claro. É interessante, né? Numa conversa paralela, numa Sim. conversa que tivemos alguns dias atrás, você me falava que hoje você teria membros, vamos dizer assim, dentro tradicionalmente o hall da igreja, né? E você teria membros, vamos dizer assim, que são membros que querem estar congregando na INIC, mas que são membros, são moradores de uma outra localidade, de uma outra cidade, né? Sim, sim. Isso é fato. Hoje, justamente por isso que eu estou falando. A igreja hoje se tornou conhecida fora do seu âmbito local. Exato. E agora abriu-se um leque para várias pessoas que, de repente, em algum momento, talvez seja o caso de quem nos veja. Sim. Está num lugar, mas naquele lugar ele não se sente acolhido. Sim. Ele não encontrou um lugar de acolhimento. Sim. Não é? Eu não estou aqui trabalhando o que é o ideal. Sim. Estou trabalhando o que é o real. A gente só não pode cair no erro de achar que a igreja local agora se tornou supérflua Claro. né, ou não relevante, vamos dizer, vou usar essa palavra. Sem dúvida, Né? sem Ela dúvida. continua tendo a sua relevância, mas a gente precisa entender que a igreja hoje ela transcende, né, os muros da nossa igreja, da igreja local. Claro, né? claro. O presencial não é substituível, não é isso. A questão não é essa. Sim. Sempre haverá local de gente presencial Exato. se reunindo e tendo comunhão. Por Sim. exemplo, nós estamos aqui hoje, só é possível porque estamos presencialmente aqui, Sim. atingindo gente que não está. Exato. Não é? Mas o fato de levarmos algo a uma pessoa, quem sabe que não possa estar, ou que esteja distante, quem sabe você fala hoje por uma câmera dessa, por um celular, a alguém que está num momento de desespero Sim, e nunca teve uma palavra próxima. Exato, eu já tive testemunhos, relatos de pessoas que acompanham o programa Momento de Santidade, que aconteceu justamente isso com elas. Olha, elas assistiram o programa, né? Há poucos dias eu batizei uma pessoa que veio de Rondônia. Ele veio de Rondônia porque ele queria que eu batizasse ele na igreja local. Sim, sim. Né? E ele disse que ele ficou conhecendo por meio do programa Momento de Santidade. Claro. Né? E ainda citou Nova Era TV, Olha aí. né? O proprietário Alair Cel, que é uma bênção, sem né? dúvida, Ele sem fala, dúvida. se é que eu estou com o número atualizado, que esse programa ele chega em torno de 750 cidades. Né? Então o alcance é impressionante. Claro. Isso um programa. Agora imagina as igrejas todas unidas trabalhando essa ferramenta toda, né? Sem dúvida. O que a gente não pode ter de maneira nenhuma é medo daquilo que hoje se apresenta como novidade. Nós não podemos nos fechar dizendo, eu não aceito, porque Sim. lá atrás foi assim, É. ok, mas hoje é diferente, não é? Eu aqui em Lages, eu vivo uma realidade um pouco diferente vamos dizer assim, do centro do país, alguma coisa assim. O pessoal aqui é um pouco mais fechado, um pouco mais resistente em relação a essas mudanças, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho o que é possível fazer, vamos dizer assim, não para romper a força. Eu sei que a força as coisas não acontecem, mas o que seria possível fazer para a gente romper esse medo que as pessoas têm do novo, vamos dizer assim? Pastor, eu acredito que é assim, olha, tudo aquilo que rompe a teoria Sim. e vai para uma prática, a prática ela é incontestável. Então, por exemplo, entre apresentar uma ideia, somente uma ideia, e executá-la em algum momento, mesmo que seja numa pequena coisa, em algo um pouquinho mais simples, ela já vai despertar nas pessoas aquilo que a gente chama de uma cultura. O que é a cultura? A cultura é quando aquilo que a gente acredita começa Sim. a se tornar as nossas atitudes. Eu li um material há poucos dias, né, que fala justamente sobre isso, que a cultura é aquilo que nós criamos a partir das nossas convicções, daquilo que nós cremos que seja de fato a vontade de Deus e o norte que Deus
esteja nos dando, né? Então nós vamos criar a cultura do reino, né? Sem dúvida, os valores do reino, dúvida. aquilo que existe na eternidade, Claro. trazendo pro nosso dia a dia, né? Agora, entrando numa questão assim, bíblica e em relação à igreja, tudo isso é porque a gente precisa acreditar que nós temos a natureza de Cristo dentro de nós. Exato. Então nós nos movemos pela natureza de Cristo. Nós agimos e cuidamos das pessoas, não é simplesmente pela bondade que um dia ou temos, ou a simpatia, mas é porque dentro de nós existe uma natureza que nos impulsiona. Sim. O texto que o pastor leu agora, quando Pedro tem essa revelação e essa declaração do Cristo, o exato. Filho de Deus, é uma ideia de que é a natureza do próprio Deus gerando na vida desse homem essa consciência. Sim. Eu não consigo enxergar nada se não for por Cristo, eu não consigo fazer nada se não for por Ele. Se não for por meio dele. Não é? Então, a igreja, quando se abre a isso, a ser quem ela foi criada para ser. Não é? Quem define os parâmetros da igreja não sou eu, Sim. é o Cristo. Então as ações da igreja são baseadas nele, não no meu gosto pessoal. E esse é o grande problema que a gente tem que romper. Então. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Tem gente que fala assim, eu não gosto disso aí, eu não aceito isso aí, é muito para minha cabeça. Né? Então eu queria que ficasse bem claro isso, não é questão de gosto, não é questão de preferência pessoal. Nós temos que entender o que está no coração de Deus, né, e trazer isso para a nossa realidade, tornar o Evangelho algo mais fácil, mais criativo, né, e de todas as maneiras usar todos os recursos que nós temos para que essa mensagem possa chegar com eficácia, né, a todas as pessoas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o ponto maior. Quando a gente pensa na igreja, nós estamos pensando num lugar de domínio de Cristo. Sim. Não é? E aliás, precisamos pensar que nós só estamos lá porque Ele nos amou. Sim, não é? sem Então dúvida. tudo que a gente faz, Sim. mesmo que não seja da minha preferência, do meu gosto, mas fazemos por causa do amor de Cristo às pessoas. Sim. Não é? O próprio apóstolo Paulo, em algum momento, ele é, para mim, na minha concepção, ele é o mestre nesse assunto que nós estamos falando. Que ele diz assim, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Sim. É claro que a linguagem ali ela é até um tanto quanto poética, né? Sim. Mas a ideia de Paulo dizer, olha, eu abri mão daquilo que eu gosto, Sim. daquilo que eu tenho como preferência, mas para abraçar alguém, para que em algum momento esse alguém cresça, se sinta incluído e ele agora possa manifestar também a graça de Deus. Sim. É que hoje se fala muito, né, nessa tal da inclusão, né, da inclusão social, essa inclusão, né, e eu creio que seja algo que a igreja tenha que realmente se preocupar, mas a inclusão, segundo a minha ótica, vai muito além de parâmetros físicos, vai muito além de parâmetros de raça, de cor, de sexualidade. Eu acho que a questão da inclusão é justamente nisso que nós falamos antes, né? É aquilo que a pessoa não entende, aquilo que ela não compreende. A igreja, ela se tornou um tanto quanto arcaica, né? A mensagem é a mesma, a mensagem é boa, Sim. mas a postura é uma postura arcaica e romper com isso não é uma coisa fácil. Eu posso falar aqui do próprio exemplo, né? Nós começamos uma mudança já faz um tempo, né? Nós mudamos o nome de chamar a Igreja do Nazareno de Lages para chamar Casa do Pai, para justamente dar essa ideia de acolhimento, essa ideia de que todos são bem-vindos, de que todos podem estar ali e devem estar ali. Então a nossa proposta de atuação, ela não vou dizer que ela mudou, mas ela afunilou para aquilo que o Evangelho, né, ensina, aquilo que o Evangelho mostra. Né? Todos são bem-vindos à casa do Pai. O Pai está no portão da casa à espera dos filhos que se arrebentaram, que sofreram, que se machucaram, que saíram pela vida, né? Exemplo da parábola do filho pródigo, né? Então o pai é um pai de acolhida. Então essa é a nossa proposta. E agora, entrando nesse ano de 2022, nós estamos afunilando para alguns pontos que nós vamos estar trabalhando, né? Onde a visão da igreja ela vai ser levada, né, para esse lado. E nesse ponto eu te agradeço muito, porque você foi parceiro, você foi alguém que me inspirou, que me encorajou, né? Então eu recebo esse feedback, eu recebo esse retorno da tua parte aí, né? Foi muito interessante,
né, aquilo que nós conversamos, e eu estou em busca, eu não escondo que eu estou em busca. Claro, todos nós. Eu estou buscando. Sem dúvida, todos nós, né? Eu penso assim, olha, todo mundo muda, todo mundo é aberto a mudanças, Sim. né? A gente vai na casa de alguém e de repente o sofá que estava no canto agora está no meio, e a mesinha de centro que ornamentava uma certa sala agora está em outra, porque a pessoa entendeu que precisa mudar um pouquinho ambiente. as áreas. O fato de você mudar a estrutura, ela é boa, ela é benéfica. Sim. Nós não mudamos a essência, Sim, continuamos a essência amando. não, exato. Amando como Casa do Pai, amando como Igreja do Nazareno, amando como qualquer outro Exato. nome que for, né? Se ela é pintada de branco, de preto, não interessa. Interessa que nós estamos amando as pessoas. Exato. Isso aí tem que ser muito bem frisado, né? Às vezes as pessoas se prendem a essa questão visual, né? E demonizam o que não é demonizável, vamos dizer, se essa palavra existe, não sei se dá para usar, mas as pessoas atribuem ao diabo, a Satanás e ao demônio, essas coisas todas aí, e na verdade é só uma questão de ajuste, né, para o alcance, né? Claro. Esse grupo que nós mencionamos antes, Um Novo Jeito, né, a mesma igreja, Um Novo Jeito, pode falar alguma coisa sobre isso? Claro. Na verdade é encabeçado pelo pastor Jean, não é? Jean Nogueira, um amigo querido. Demais. Um parceiro do reino, superintendente da Amazônia, né? Um abraço a ele, que com certeza vai assistir esse programa conosco aqui também. E ele, por uma direção de Deus, um mover de Deus, decidiu pensar algo diferente para a Igreja do Nazareno, né? Para que Sim. nós também alcançássemos a nova geração que está chegando e fôssemos um lugar realmente onde as pessoas se sentissem acolhidas dentro de casa. Interessante. Então nasceu esse grupo com alguns amigos parceiros que têm vivido uma experiência dessa forma, dessa natureza, e assim temos o desafio de pelo menos por 300 igrejas no Brasil, olha só, darmos essa revitalizada, para daí seguirmos para esse novo tempo que eu tenho certeza que Deus tem para a Igreja do Nazareno. Olha só, é muito interessante. Eu quando ouvi falar sobre isso, eu fiquei muito interessado e, né, continuo interessado e realmente quero ver as coisas acontecendo, né? Geralmente quando a gente cria um grupo e tal, muitas vezes fica na teoria, fica no querer, fica na vontade, mas eu percebo assim que nós vamos ter grandes mudanças, né, a partir do próximo ano. Eu creio. A sistemática, como seria, por exemplo, a atuação? Na verdade, assim, olha, primeiro, nunca descaracterizando aquilo que Deus colocou no coração do pastor da igreja. Ah, sim. Né? Nunca. O pastor local. Exatamente, nunca. Mas dando a ele ferramentas, orientações. Por exemplo, você tocou na questão, pastor, da tecnologia, né? Então, auxiliando, às vezes, alguém que não tem tanta maestria naquilo, mas a gente quer ser um grupo de mentoria. Mentoria, essa é a palavra. Para que essas pessoas possam desenvolver o seu ministério com alegria. Muito interessante isso. Vamos esperar, vamos orar por isso, para que isso, né, seja agilizado e a gente consiga ver, vamos dizer assim, grandes mudanças, não na essência, mas naquilo que nós falamos que são... Né, eu também não quero dizer que são periféricas, porque aí pode entender errado, não é isso, mas vamos dizer assim, que não é a essência do que se prega, né, mas a forma, né, de chegar, de construir o reino, de construir, né, de edificar a igreja. Eu acho que essa questão que a gente acaba, né, tendo que trabalhar melhor. Se me permite, eu acho que agora é interessante dizer isso, não é uma atualização da Bíblia, pode ter certeza, não é uma atualização Graças a Deus que não. Existe um segmento por aí, né, que estão querendo adaptar as coisas e não é dessa maneira. Nós temos que chegar ao final desse programa. Eu queria que você fizesse então as suas considerações finais, né, e nós pudéssemos estar orando depois com os nossos queridos. Eu queria só deixar uma palavra dizendo a quem está aqui conosco, 2021 foi um tempo, eu tenho certeza que para algumas pessoas muito difícil, mas a prova de que nós estamos atravessando para um novo ano significa que Deus tem um novo ciclo para a sua vida, para a sua história. Não perca a sua esperança, porque o socorro vem do alto e ele está chegando. Amém. E esse ano de 2022 será incrível para você e para sua família, em nome de Jesus. Amém. Te abençoo em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Pode orar conosco? Pai, eu quero te dar graças por esse tempo, por este programa, por essa emissora, pela vida do pastor Marcos,
a igreja do Nazareno Casa do Pai. Obrigado por esta cidade de Lages, por tantas pessoas que aqui estão agora conosco. Que o Senhor agora derrame a tua mão poderosa, a tua bênção especial sobre cada família. E que, Senhor, vejamos um tempo de esperança, de expectativas, de renovo para a glória do teu nome. Cobre a nossa vida e nos abençoe. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Carlos Prazer, Eduardo. prazer. Tá? Ó, Alegria. beijão para vocês. Fiquem todos na paz. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és